Correio Debate está de volta aqui no estúdio. A gente recebe agora o deputado estadual Ranieri Paulino, do MDB, que é o líder da oposição na Assembleia Legislativa. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Hermes. Uma honra voltar aqui. Deputado, deixa eu começar aqui. O senhor estava aqui nos bastidores e assistiu a participação ao vivo do repórter Luiz Eduardo sobre essas denúncias do Ministério Público que agora foram acatadas pela Justiça, pela Vara Criminal. E pelo menos 4 dos denunciados vão virar réus num suposto desvio de dinheiro dentro daquele âmbito da Operação Calvário. Na verdade, um desdobramento da Operação Calvário. O senhor queria convocar hoje interventores dos hospitais públicos para explicar a situação desses hospitais, era isso? É isso. O governador João Azevedo, né, fez uma intervenção institucional, não sei se é agora intervenção democrática, estou inventando agora esse neologismo, né, mas fez uma intervenção institucional nos hospitais administrados pelas organizações sociais, fruto, inclusive, da investigação da Operação Calvário. E aí eu apresentei um requerimento, isso foi destacado já tem uns 2 ou 3 meses já, quase 2 meses. Eu dei entrada para que o resultado dessa intervenção, o diagnóstico dessa intervenção, tanto por parte dos interventores do Hospital de Trauma, como também o Metropolitano e o Regional de Mamanguape, né, fossem à Assembleia fazer a apresentação do que foi encontrado. Porque, inclusive, até para o bem do próprio governo, para a imagem do governo, é uma oportunidade que tem de colocar esse lixo para fora, ou vai manter debaixo do tapete. Inclusive, estou entrando também, Hermes, aí em primeira mão para você, com um projeto de lei que busca justamente estabelecer a repatriação desses recursos. Eu vi pela imprensa que o GAECO já fala em recuperação de 5 a 7 milhões de reais, mas nós não temos ainda informação para onde esses recursos estão sendo destinados. Então, o meu projeto de lei estabelece 20% para o próprio Ministério Público, para que capacite cada vez mais e busque ainda o combate à corrupção, 60% para a Secretaria de Origem, que foi desviado, e o remanescente para a Secretaria de Defesa Social. Tá? Então, justamente buscar dar mais transparência a esses recursos que devam ser repatriados, porque se fala aí, né, numa taxa de 25% de taxa de remuneração de propina. Né? Só a Cruz Vermelha faturou mais de R$1 bilhão dos cofres públicos da Paraíba. Me permite uma sugestão, deputado? A gente está numa campanha, inclusive com a participação da Fundação Solidariedade, de todo o Sistema Correio. Aliás, a gente tem que falar que todas as emissoras, todos os veículos de comunicação estão envolvidos nessa campanha de salvar o Laureano, o Hospital Napoleão Laureano. Por que não destinar aí um percentual desses 60% que o senhor destinou aí? Grande tirar sugestão. Um pouquinho para o Napoleão Laureano. Inclusive, na nossa justificativa, a gente cita a situação do Hospital Laureano, do FAP de Campina Grande. Já que está dentro do âmbito da saúde também. É sugestão acatada, Hermes, e agradeço. Está vendo como é importante a gente manter essa dialética e o espírito democrático para recepcionar boas ideias, uma brilhante ideia. Muito obrigado. Bom, e deputado, e essa situação, repatriando esse dinheiro, isso significa que é mais uma prova de culpa dos envolvidos? Olha, de culpa quem vai dizer é a justiça. Agora, de responsabilidade, sem dúvida alguma. Não há como não responsabilizar os gestores que trouxeram essas organizações sociais para atuarem na Paraíba. Foi lá em 2011, eu era inclusive deputado estadual já, participava da Comissão de Constituição e Justiça, fiz um voto vista, eu até sugiro às pessoas, dá um Google, Ranieri Paulino, Cruz Vermelha, voto vista. Vai encontrar lá os argumentos, inclusive eu já antecipando que isso poderia acontecer. Vocês vão encontrar um deputado lá com 40 quilos a mais, mas com a mesma coerência, com as mesmas posições, tá? Então, de fato, né, esse episódio que Luiz Eduardo trouxe agora há pouco, vem justamente ao encontro, né, de um quebra-cabeça que está sendo desvendado pela operação, pelo GAECO. O que eu lamento muito, porque na Assembleia nós só conseguimos 11 assinaturas para a CPI. A CPI seria um espaço para esses acusados trazer o seu contraditório, né? Há um espaço também para o governo dizer, né, que está promovendo uma limpa e uma mudança de metodologia em relação a esses maus feitos e a própria Assembleia cumprir com seu papel constitucional, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Quando o governador João Azevedo afasta ex-auxiliares ligados ao ex-governador Ricardo Coutinho, ele está indicando que está ciente dessa situação que herdou? Sim, sem dúvida alguma. Está ciente
É uma sinalização, inclusive, positiva, mas a gente tem que ver algo mais prático em mudança de metodologia. Inclusive, as OS que estão entrando agora no estado da Paraíba também são denunciadas por desvios. Então, a mudança tem que ser uma mudança um pouco mais radicalizada no ponto de vista de combate à corrupção. Tem que mudar a metodologia. Se a metodologia for a mesma, vai ter as mesmas implicações no futuro. Deputado, vamos falar um pouquinho aí da política que foi sacudida com o anúncio do racha do PSB. Tem muitas teses correndo pela internet, como sempre, né? Muitos memes, muitas teses, muitas teorias. Uma delas é de que isso nos passa de uma farsa. O senhor acredita nessa tese? Que Ricardo e João Azevedo não romperam? É apenas uma estratégia política? Você sabe que vindo do ex-governador Ricardo Coutinho, nada me surpreende. Para mim, não será surpresa que um dia Ricardo vote em Bolsonaro. Porque o que ele dizia de Cássio, depois se juntou com Cássio, o que ele dizia de Cartacho, depois se juntou com Cartacho, né? Então, é uma pessoa que, de fato, não tem muita coerência, né, na sua atuação política. Então, Maranhão também, que é do seu partido? Ele falava? Sim, há muito, muito. E, olha, se você fizer um exercício aqui, vamos fechar os olhos, pensar quem é o melhor político da Paraíba e quem é o pior, na sua consciência, não precisa dizer não. Pode ter certeza que Ricardo já falou mal e já falou bem. Já votou, já pediu voto para ele e pediu voto contra. Na coerência, nota zero, né? Uhum. Mas então, se é encenação, eu sinceramente, pelas declarações que foram dadas, acho pouco provável ser encenação. Né? Porque chamar o ex-governador Ricardo Coutinho de golpista, né, assemelhá-lo ao regime ditatorial de direita, porque da esquerda ele não se incomoda não, mas se disser que é um golpista de direita, ele se incomoda, né? Então, o próprio Edivaldo Rossi, que era muito ligado a ele, né, deu declarações muito fortes, o presidente Adriano Galdino, Ricardo Barbosa. Eu acho difícil essa encenação porque o nível está muito ruim, né? O nível está muito baixo. Deputado, o senhor acredita aí nessa crise um reforço da oposição? Olha, o cisma está posto, né? Inclusive assistindo aí a própria reportagem. Não sei se é a nossa oposição, né? Porque pode aí ter mais de oposição. Isso aconteceu no passado não muito distante. Quando houve aquele rompimento de Cássio com Ricardo, se criou mais de uma oposição. Eu mesmo, naquele momento, e ainda hoje, eu fazia oposição tanto ao governador Ricardo Coutinho como ao ex-governador Cássio Cunha Lima, né? Então, hoje existe a oposição ao governo, que é ligada a Cartacho, existe a oposição, né, que deve vir fruto desse cisma do PSB, e a oposição originária, que é onde eu me enquadro, né? Claro que, uma vez acontecendo esse cisma, haverá consequências e entendimentos com outras siglas. É tanto que o próprio governador deve se filiar em outro partido, já que o ex-governador deu um golpe interno, né, em Edivaldo Rosas. Então, isso vai ter consequências de entendimentos com outros partidos. Naturalmente, isso ocorrerá. O que é que eu tenho defendido? A integridade da bancada de oposição. Estamos cumprindo com o nosso papel, tá? Nós não podemos ficar indexados a esses problemas internos do PSB. Sei que isso foi fruto e consequência de muitas nossas denúncias em relação à Operação Calvário. Talvez, se isso fosse acontecer, talvez ele foi antecipado em virtude dessas investigações, né? Quando se disse ninguém segura a mão de ninguém, né? Aquilo, na verdade, era uma busca de... Ninguém solta a mão de ninguém. De ninguém solta a mão de ninguém, era, na verdade, uma busca de uma grande conivência solidária, né, em relação aos maus feitos. E as mãos foram se soltando e não vai demorar muito quando eles começarem a se acusar em relação aos culpados em virtude da Operação Calvário. Bom, deputado, teve, inclusive, no início da semana, uma declaração do seu pai, o ex-governador Roberto Paulino, dizendo que o MDB receberia de bom grado o governador João Azevedo. O MDB, é verdade, a gente não pode esconder isso, se ressente de uma renovação dos seus quadros. João Azevedo viria para oxigenar esses quadros? Olha, eu não me sinto autorizado a fazer esse tipo de convite. Qualquer entendimento e diálogo tem que participar da instância partidária. Roberto Paulino é vice-presidente do partido, né? E tem o direito, né, de buscar o fortalecimento do partido, todos nós temos. Mas eu acho que cada coisa no seu lugar e no seu momento. Nós não podemos, né, antecipar qualquer posição partidária em virtude disso. O que nós estamos fazendo é trabalhando internamente, é buscando novos filiados, de outros partidos, inclusive, para as eleições agora. Eu tenho conversado com alguns deputados que querem se filiar ao PMDB. Né? Uma vez acontecendo esse cisma, é natural e normal que alguns sobrem na curva. E aí podem buscar entendimentos e diálogos. Eu não me sinto, eu sou líder da oposição, não me cabe convidar o governador João Azevedo para se filiar ao meu partido. Ele tem um problema interno no partido dele, ele que se resolva com o seu partido, com o golpe que sofreu, mas eu não vou antecipar qualquer posição
posição nesse sentido. A gente está no ano pré-eleitoral, política é muito de articulação. Já avisando as eleições municipais do ano que vem, que já estão aí. A gente já está perto de mais ou menos de um ano antes das eleições. Toda essa situação criada dentro da base governista. O MDB tem condições de articular candidaturas com potencial de vitória em colégios importantes, como João Pessoa, Patos, Guarabira, Cajazeiras? Sim, naturalmente. Estamos inclusive, buscando isso, o fortalecimento do partido. Essa base que deve ruir foi uma base, inclusive, construída, a base do governo, construída de forma não sustentável, foi no toma lá da cá, foi no fisiologismo, e isso não é sustentável. Então, naturalmente, o PMDB, que sofreu muito com isso no passado, eu acho que o pior já passou. Primeiro que o governo Temer acabou. A pior coisa que aconteceu ao partido foi a imagem do governo Temer. Então, só isso aí, eu acho que o pior do PMDB já passou. Sabe, a tendência agora é de fortalecimento, é de buscarmos, através dos núcleos partidários, um diálogo permanente e melhor interlocução com a sociedade paraibana. Isso vai fazer com que venham também reforços de lideranças políticas já com mandatos, mas tantas outras que são líderes nos seus segmentos que ainda não militam politicamente, mas a política com esse dinamismo tende a gente buscar mais espaços ainda para essas lideranças, para fortalecer os postulados do PMDB, especialmente o postulado democrático. Tá? A democracia corre risco não é só no Brasil, não, aqui na Paraíba. Muita gente que defende a democracia lá, quando aqui comete atos antidemocráticos. O PMDB sempre teve o postulado da democracia em primeiro lugar. Deputado Ranieri Paulino, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Gratidão pelo convite.